Olá, amigos, boa tarde, saudações fraternas. Dentro do nosso projeto de recordar a doutrina, hoje nós vamos fazer uma espécie de uma reciclagem. E quando se fala de reciclagem, em reviver a matéria, muitos fazem uma cara feia. Ah, meu Deus do céu, isso eu já estudei, já passei por isso. Encontramos esses fatos nas casas espíritas. Quando se fala, vai ter um curso de reciclagem assim, assim, a maioria faz cara feia, não gosta porque, via de regra, vai ter pessoas mais novas que estão trazendo um assunto de novo e a velha guarda sempre cria casa. Mas não é por aí, vamos calmamente, tranquilamente, reviver alguns dados, algumas coisas sobre a doutrina. É um projeto que nós estamos pretendendo, vamos ver até quando faremos isto. E hoje, então, estou trazendo para aqueles que vão me escutar, vão me ver, é sobre o MOB. O que é MOB? MOB é um termo que nós aprendemos, não é um termo dentro da doutrina espírita, ou melhor dizendo, das obras básicas, né? Foi o professor Hernani Guimarães de Andrade que trouxe a palavra MOB, significa modelo organizador biológico. Todo mundo sabe, é claro que todo mundo sabe. Mas se eu dissesse, por exemplo, o que vinha a ser Manu, Maia, Coxa, Cama Rupa, K, Hawak, está complicado, mas esses nomes, que nomes são esses? Mas se eu disser carne sutil da alma, já fica um pouco mais assim pegável. Corpo sutil etérico. Falamos em aura, corpo vital da alma, veículo da alma. São nomes que já vai... Alguém falou perispírito, muito bem, é o perispírito, corpo fluídico, corpo bioplasmático. Mas o termo perispírito surgiu, esses outros nomes que eu havia dito, são nomes da antiguidade, que já se entendia que havia algo entre a matéria e o espírito. E Kardec, nas obras básicas, no livro dos Espíritos, nós vamos entrar então com o termo perispírito. Falar sobre o perispírito é coisa para se falar durante muito tempo. O perispírito é para ser estudado e reestudado, porque é um grande fator dentro da doutrina espírita. Perispírito, reencarnação, são termos que, levados a bem profundo, até fará com que muito mais pessoas se cheguem à doutrina espírita. Falta talvez uma comprovação maior, ou mais aguerrida, ou mais translúcida sobre a reencarnação e o perispírito, e talvez as pessoas adentrem mais a doutrina espírita. Mas por que eu estou trazendo o termo MOB, modelador, modelo organizador biológico? Porque nós já vimos na Gênese, na Gênese espírita, do livro A Gênese, parece que é capítulo 11, lá pelo item 18, que diz que o perispírito, ele vai por uma atração magnética, chegando ao embrião que está sendo feito, que está sendo formado, e que ele vai se modelar, molécula a molécula, junto com a matéria orgânica que está sendo formada, o embrião, conforme nós vimos da outra vez, na formação embrionária. E eu, nos primórdios da doutrina, não é muito longe também, diga-se de passagem, mas eu cheguei a julgar e já vi alguém falar, gente que conhece a doutrina, ou pelo menos explica, que o perispírito é que fabrica, entre aspas, que produz o corpo físico. A expressão, para mim, ao meu ver, é um pouco complicada. E eu chegava a pensar que o perispírito que fabricava, que produzia, que fazia o corpo físico. E um dia, falando com um amigo meu, ele me chamou a atenção, não é bem assim.
O corpo, o perispírito, ele é o molde, ele molda a matéria. Mas quem dá a ideia, quem idealiza a matéria, o corpo, onde ele vai reencarnar, é o espírito. Então eu me lembrei de um fato curioso que vem a calhar. A minha esposa, há alguns anos passados, ela fazia um curso de corte e costura. Nesse curso de corte e costura tinha uma régua, tinha uma tesoura e tinha um papel pardo. E então eu notava que ela botava o papel pardo sobre a mesa com as medidas que ela queria fazer, fosse uma bermuda, um vestido, uma peça de roupa. Ela media a peça no corpo da pessoa e passava para o papel. Traçava ali então o desenho que ela queria com as medidas. Recortava e passava para o tecido, onde cortava o tecido para depois costurar. Eu fiquei manjando, fiquei bolando, mas vem cá. Será que não dá para se fazer um paralelo? Dá. Porque o molde que ela fazia no papel pardo seria o perispírito. Mas quem estava fazendo o que ela queria era ela, o espírito. Então, o espírito modela no perispírito as suas necessidades reencarnatórias. O que ele vai passar, o que ele deve resgatar de uma vida pregressa, o que ele precisa para a sua evolução, o que ele precisa para ser feliz nessa nova evolução, novo corpo. Obviamente, ele é assistido pelos geneticistas espirituais. Quem não tiver dúvida, é interessante as obras de André Luiz, principalmente aquela que fala da reencarnação do Segismundo. Dá bem a entender, dá para ele compreender o auxílio do Segismundo está tendo como espírito, junto com os geneticistas espirituais, para que se forme o corpo dele. Então, é o espírito que modela no perispírito o corpo que ele vai ter. Então, é uma forma ainda de algumas pessoas pensarem que o perispírito que faz o corpo físico. Não é bem assim. Devemos retirar isso. Se alguém ainda tem dúvida, retire essa dúvida. Porque quem faz o corpo físico, quem vê as suas necessidades, é o espírito, que é o ser pensante. O perispírito não pensa. O perispírito simplesmente ele cumpre a ordem. E como existe a necessidade do perispírito para que há uma inter-relação do espírito com a matéria, que o espírito e a matéria não se dão, então é necessário o perispírito, esse liame, esse elo de ligação que é semimaterial. Por que semimaterial? Porque há necessidade de uma ligação com o espírito, que é fluido, com a matéria, o corpo físico, que é a matéria. Então, ele é semimaterial, ele pega um lado com o outro. Mas é engraçado esse termo semimaterial, uma compreensão fácil de se ter. As senhoras, ou nós, que lavamos a louça em casa, se vamos lavar uma louça meio engordurada, depois de um churrasco, depois de um assado, fica aquela gordura na panela, ou no prato, em algum lugar. O que nós usamos para retirar? Usamos um detergente. Esse detergente é mais ou menos também que nem o perispírito. É o elo de ligação entre a gordura e a água, porque a água e a gordura não se coadunam, elas se separam, formam duas fases, aquosa e gordurosa e oleosa. É o tensiativo, é o detergente que vai segurar uma parte polar da água e uma parte apolar, que é da gordura, do óleo em si. Assim é o perispírito. É como se fosse um semimaterial, como dizem, como é a palavra, como se fosse um bipolar, tem um dipolo, tem um polo positivo e um polo negativo. Um polo que se liga ao espírito e um polo que se liga à matéria. Portanto, o perispírito tem inúmeras funções e não vamos discutir no momento as funções do perispírito. Apenas dizer, quando aqui chegar no MOB, que é o modelo organizador
biológico. Ele simplesmente organiza o corpo físico célula por célula. Vai formando todo o seu corpo, mas ele traz o molde feito pelo espírito. E não é ele que bola o molde. Tá bom? Muito obrigado pela paciência e até uma outra oportunidade, se Deus nos permitir. Permaneçamos em paz.